Bom, amigo da oficina do Charles, vou contar. Desta vez vou te contar uma história. A história que eu vou contar é uma história fictícia. Não tem nada a ver com a realidade de hoje. Nenhum país, nenhuma sociedade, nem contra o governo, nada. É uma história fictícia. Não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje. Mas é um caso para se pensar. Nesse mundo distópico eu não sei nem se significa essa palavra, eu estou usando, mas não sei o que significa. Desse mundo fictício que eu vou contar, se falavam muito que o mundo ia acabar com guerra, que ia ser por doença, com um monte de coisa, por conflito, mas não foi assim que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu nesse mundo fictício, aconteceu assim. Enquanto os governos faziam planos mirabolantes, né, por ganância, por poder, né, empresários pagavam baixos salários neste mundo fictício, não tem nada a ver com a nossa realidade. As pessoas trabalhavam, a vida é difícil e cada vez mais difícil, as pessoas não conseguiam sobreviver com os salários que ganhavam. Começou a acontecer algo bem sutil, que quando os governos perceberam era tarde demais, não tinha como voltar mais. Você deve estar pensando, de onde ele tirou tudo isso? Pense muito bem. Com a vida difícil que essas pessoas levavam, começou a ter menos famílias, menos casamentos. Os grandes países ricos começaram a perceber, vilas começaram a desaparecer. Começou a surgir muitas casas, edifícios, simplesmente não tinha moradores. Muito tempo se pregou contra a família, contra princípios da família, contra nascimentos, movimentos feministas neste mundo fictício. Não tem nada a ver com a nossa realidade. E começou a ter menos casamento, menos famílias, menos nascimentos. E a sociedade começou a se degradar. A tal ponto que começou a nascer menos crianças. E os países foram diminuindo. De pouco a pouco, sem que eles percebessem a real causa desse mundo distópico, nesse mundo fictício que eu estou contando. No prazo de mais ou menos 100 anos, nasceu muito poucas crianças, a tal ponto que as famílias simplesmente desapareceram aos pouquinhos. A causa do desaparecimento dessa sociedade, eu vou dar o nome de terra fictícia. Países simplesmente desapareceram. Quando os governos perceberam, estava nascendo em cada 10 famílias uma criança. Quando eles perceberam, era tarde demais. E no prazo de mais ou menos 200 anos, os países simplesmente desapareceram. Ficando pouquíssimas aldeias, principalmente aldeias indígenas, né? Lá na África, em outras regiões do mundo, bem afastadas, pouquíssimas aldeias, aquele pouquíssimos seres humanos.
O fim aconteceu de uma maneira bem sutil, que ninguém se deu conta. Muitos lutavam para ganhar grandes fortunas, empresas, sacrificando os seus trabalhadores por baixos salários. E a situação ficou tão difícil. E a própria pessoa daquela sociedade fictícia já não tinham mais condições de ter famílias, não queriam ter mais filhos, e a sociedade foi desaparecendo aos poucos. O fim dessa terra fictícia foi algo muito sutil. É que nem a história do sapo. Vocês não conhecem a história do sapo? Eu vou contar. Abri um parênteses aí. Um cientista pegou um sapo, colocou dentro de uma água quente. Quando o sapo caiu dentro daquela água quente, como ele não é besta nem nada, e pulou fora. Beleza. Aí ele pegou outra panela, encheu de água fria e colocou o sapo lá dentro. Ele foi aquecendo essa água devagarzinho. Aí o sapo, né, ficou ali, né, dando uma sapiada. A sapiada dentro da água é boa. Ele ficou ali, foi acostumando com aquela água, de repente o sapo morreu. Ele se acostumou com a situação. Foi assim que aquela terra fictícia aconteceu. O problema do seu desaparecimento foi algo muito sutil que ninguém se deu conta. Baixos salários, vida difícil, falaram-se muito contra a família, contra os seus princípios da família, as famílias se degradaram. E assim foi o fim daquela terra fictícia. Agora pensem bem. Será que isso não está acontecendo em nossos dias? Será que não está acontecendo em nossos dias isso? Hã? Está acontecendo. Mas essa história não tem nada a ver com a nossa vida, com a nossa terra. Terra fictícia. Baixos salários, vida difícil e outras causas. O fim vem, mas de uma maneira bem sutil. Na verdade, a sociedade de hoje é como um sapo dentro da panela de água fria. A água vai esquentando, bem devagarzinho. O sapo fica ali se acostumando com a situação. E quanto ele menos espera, o sapo simplesmente para de respirar. Então, qual é a solução? A mudança aqui. A nossa guerra está aqui. Nossa guerra está aqui dentro. Uma mudança de consciência. Uma mudança de atitude. Jesus está voltando. Mas não significa que você tem que parar de lutar. Não significa que você tem que parar de sonhar. A preparação começa aqui. Começa aqui. Você cria seus projetos, desenha projeto, vê o quanto que você pode gastar e realiza. Família é projeto do Criador. Família é projeto do Criador. O Eterno criou a primeira família. Primeiro o homem e a mulher. Começou tudo daí. Família é projeto de Deus. Projeto do Eterno. O Eterno
ama as famílias. E os filhos são herança dos pais. E os netos são herança dos avós. Oficina do Charles. Terra fictícia. Será que tem alguma coisa a ver com a nossa realidade de hoje? Pense bem. Um dia você vai estar diante do Criador. O que você fez para melhorar a tua família? Abraço! Fica na paz eterno! Curte e compartilhe.